Olá, tudo bem? Eu tenho certeza de que tudo está azul com você, claro, tudo blue. Como a minha camisa, olhando assim, a gente tem uma ilusão de ótica. A gente acaba pensando que a camisa é azul, mas na realidade ela é cinza. Mas dá uma ilusão de ótica que é tudo azul. Então digamos, vamos no azul, porque comigo está sempre tudo azul, tudo blue, e para você também, porque estamos sempre de bem com a vida. Hoje nós vamos a mais uma edição do Tributo, lembrando que o tributo é sempre uma responsabilidade do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação. Eu sou André Pacheco, você me conhece, contando sempre com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção-geral do Danilo Teles. Hoje, no Tributo, nós vamos lembrar a trajetória do profissional que foi considerado, com o passar do tempo, o melhor narrador esportivo de rádio, em especial de futebol, de todos os tempos. Um acidente tirou dele o dom que Deus tinha lhe dado até então e que era o seu ganha-pão. Depois de ele ter perdido justamente o instrumento que o levava aos píncaros da glória, com o seu talento, a sua criatividade nas suas narrações, que foi a fala, Osmar Santos teve que procurar fazer outras coisas na vida para não ficar lembrando do trágico acidente que mudou a sua vida quando já estava no alto da montanha como profissional de comunicação. Osmar Santos será hoje o nosso homenageado. Osmar Aparecido dos Santos, seu nome completo de RG e de batismo, nasceu no dia 28 de julho de 1949, na cidade de Oswaldo Cruz, no interior do estado de São Paulo, mais especificamente na região, cidade essa de Oswaldo Cruz, pertencente à região de Marília. Osmar Santos vinha de uma origem humilde e simples, filho de um funcionário público e também de uma professora. Osmar Santos, com mais dois irmãos, Oscar Ulisses, que também se tornou narrador esportivo, e Odinei Edson, o trio que sonhava com rádio, que sonhava com sucesso. Nascidos e criados até uma certa parte de suas vidas em Oswaldo Cruz, Osmar, Odinei Edson e Oscar Ulisses resolveram, então, alçarem voos mais altos. Osmar sabia que, ficando em Oswaldo Cruz, o horizonte dele seria muito limitado. Os irmãos mais novos, na condição hierárquica de idades, Oscar Ulisses era o segundo irmão e Odinei Edson o caçula. Osmar sabia que os irmãos dependiam dele tomando uma primeira iniciativa para que eles o seguissem e os três tentassem realizar o sonho que tinham de narradores de futebol. Voltando na infância, na ordem cronológica, como eu disse, Osmar o mais velho, Oscar o segundo irmão e o terceiro, na ordem cronológica, o caçula, Odinei Edson. Desde pequenos, eles matavam aulas, eram meninos peraltas e arteiros para jogarem futebol de mesa. Jogo de botão, já viu? Eu, quando criança também, eu era viciado em jogos de botões. Tanto é que quando eu não conseguia encontrar um companheiro para jogar comigo, eu pegava a tacadeira, aquilo a gente chama de tacadeira, onde você vai batendo no botão e na bolinha até chegar na boca do gol. Eu pegava a tacadeira e jogava para os dois times, quando não conseguia encontrar alguém que pegasse um time para enfrentar o meu. E ali também eu aprendi a narrar futebol, porque por um bom tempo também, ao longo da minha carreira, eu fui narrador de futebol de rádio. Então, quando eu jogava sozinho, eu ganhei de presente de Natal uma vez, meus pais me deram uma mesa, como se fosse o gramado, chamada Estrelão, que era daquela fabricante da Estrela. Não estou aqui absolutamente fazendo merchandising nem nada. Era o chamado Estrelão, que era o campo de futebol.
grande área, pequena área, meia-lua, círculo central, as linhas laterais, as duas de fundo dos 2 gols, e ali você colocava os botões e jogava. Na minha infância, os botões já vinham com as fotos dos jogadores, os rostos deles, os números e os nomes completos. E eu comecei a narrar futebol tal qual o Osmar, jogando sozinho ou com algum companheiro. Então, aquele traquejo, fulano para ciclano, ciclano para Beltrano, levantou na entrada da área, quando bati no botão contrário, afasta a zaga de tal time que sai para o contra-ataque. E aí depende muito de você ter o traquejo, de você ter o raciocínio rápido, a capacidade de improviso e criar frases de efeito, bordões, frases de efeitos, bordões. Osmar, então, eu aprendi a narrar futebol jogando botão. Depois, o destino me levou para outros segmentos da comunicação. Acabei sendo repórter policial, fui repórter esportivo muito tempo, apresentei programas musicais, programas românticos, de voltar no tempo, de flashback, de mexer com os sentimentos das pessoas e tal, músicas falando do sentimento, do amor, aquela coisa, enfim. Osmar Santos, eu me identifiquei muito com ele e com outros grandes narradores também que passaram pelo grande cenário do rádio brasileiro, como Fiore Giliotti, entre outros também, que inclusive já partiram desse mundo. Osmar jogava futebol de mesa, futebol de botão. Ali ele aprendeu a narrar futebol, como eu também consegui. Porque eu me espelhava muito nele, eu era fã dele desde garoto, e de outros grandes narradores também. Osmar jogava com Oscar, Oscar com Osmar. Eles tinham os botões, naquela época, era mais restrita a venda de times de menor expressão. Hoje você encontra futebol de botão de qualquer time, em qualquer loja que você entrar. Mas naquele tempo, a coisa era muito restrita aos 4 grandes do futebol paulista, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ou aos 4 grandes do futebol carioca, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Já não se encontrava com tanta facilidade na ocasião futebol de botão de mesa com os times do Sul, por exemplo, Grêmio e Internacional, Cruzeiro e Atlético, as duas grandes forças representantes do estado de Minas, enfim. Osmar, então, jogava com qualquer um dos 4 grandes do futebol de São Paulo. O Oscar escolhia outro time, o Odinei Edson escolhia outro, e para poucos que sabem e que terão o privilégio de ficarem sabendo agora, porque narrador esportivo, profissional de crônica, naquela ocasião, muito raramente revelava para os torcedores o time de coração. E Osmar Santos, como poucos sabem, e eu tive o privilégio de estar entre os poucos que tomaram conhecimento, e agora revelo para quem não sabe, Osmar Santos sempre foi torcedor do Palmeiras. Mas como profissional, na hora de narrar um clássico contra o Corinthians, que é o derby, ou contra o São Paulo, que era um choque-rei, ou contra o Santos, que era o clássico da saudade, ele deixava de torcer, e se o adversário fizesse gol no Palmeiras, como muitas vezes aconteceu, ele vibrava e cantava o gol em verso e prosa, como se o torcedor adversário que o ouvia, para que o torcedor adversário que o ouvia, naquele momento da emoção, tinha a nítida, ou vamos dizer assim, a ilusão, não a nítida impressão, a ilusão de que Osmar torcia para o time de coração dele. Aquele torcedor da velha guarda que ficava com o radinho colado no ouvido em casa, roendo unhas, numa época que não era qualquer partida de futebol que era transmitida pela televisão, como acontece hoje. Naquela época, quem morava no interior nem sempre tinha oportunidade de ver o seu time grande de coração, só quando ia jogar na sua região. Desde que o torcedor morasse numa cidade pertencente àquela região, então o torcedor poderia ir até a localidade mais próxima, onde o grande ia jogar o seu time de coração, para vê-lo. Diferente das pessoas que moram em São Paulo, como sempre foi, com as facilidades para irem aos estádios, ao Morumbi, que hoje é Morumbis, ao Pacaembu, o mais antigo, desde a década de 40, quando foi inaugurado, os torcedores paulistanos têm facilidade
e vão assistirem os seus times quando bem entendem. Os mais fanáticos, apaixonados, praticamente só falta levarem suas camas para morarem nos estádios. E Osmar Santos, então, aprendeu a narrar futebol entre 10 e 12 anos de idade, bem moleque, jogando futebol de botão, futebol de mesa. E como ele jogava com os irmãos, com Oscar Ulisses e com Odinei Edson, Osmar, então, escondeu a sua paixão pelo Palmeiras quando se tornou profissional de comunicação, como eu aqui vou contar. Osmar se reuniu com os irmãos e disse: Oswaldo Cruz é nossa terra natal, mas não vai nos levar a lugar nenhum em termos de profissionalização. Precisamos sair daqui, porque se ficarmos aqui, ficaremos condenados até o fim da vida a termos que ficarmos narrando jogos amadores de campeonato varziano, campeonatos da Alta Mogiana, aqueles antigos, com aqueles campos pequenos, subindo em alambrados, trepando em árvores de eucaliptos, para que possamos ter uma visão ampla do campo e ainda correndo o risco até de apanharmos se o juiz também apanhar. Muito bem, todo mundo sabe muito bem como são esses jogos com aqueles campos pequenos. Quando o cara vai bater o lateral perto do alambrado, se a bola escapar da mão dele antes dele bater o lateral, acaba caindo dentro da panela de pipoca do carrinho do pipoqueiro que fica do lado. Assim são esses pequenos campinhos do interior. E Osmar previa que isso ia acontecer se ele ficasse com os irmãos dele em Oswaldo Cruz, até porque a cidade de Oswaldo Cruz nunca teve um representante que pudesse ascender a uma divisão mais especial do futebol paulista. Osmar, então, visualizou a cidade de Marília, que é próxima dali, e Marília tinha o MAC, o Marília Atlético Clube, que na ocasião, no início da sua carreira e dos irmãos, o Marília disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista. Então os grandes iam lá, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, sempre quando o campeonato tinha, por exemplo, 2 turnos, porque cada ano a coisa muda de um jeito. A Federação Paulista sempre mexia no regulamento, mas quando o campeonato era feito em 2 turnos, o Corinthians ia lá no primeiro turno e no segundo o Marília ia ao Pacaembu, em São Paulo. Quando o campeonato tinha mais de 2 ou 3 turnos, o São Paulo recebia no Morumbi, depois do segundo turno ia a Marília. E assim era com o Botafogo de Ribeirão Preto, Paulista de Jundiaí, América de Rio Preto, Francana, 15 de Jaú, o 15 de Piracicaba, nosso senhor 15. Estou citando muitos que aqui hoje nem fazem mais parte da primeira divisão, mas naquela época estavam no grupo de elite do futebol paulista. E Osmar viu ali a grande oportunidade de começar uma carreira como narrador profissional de futebol. Na Rádio Cultura de Marília, essa rádio, diga-se de passagem, não existe mais hoje no prefixo AM, com migração para FM, muita coisa mudou. A Rádio Cultura AM de Marília precisava montar uma equipe de esportes. E foram para lá Osmar, Oscar e Odinei, os 3. Todos os nomes começando com a letra O. Montaram uma equipe esportiva. Osmar, a princípio, narrando, que era o que ele mais queria, Odinei comentando e Oscar Ulisses como repórter de campo. Ali eles iniciaram a trajetória, mais em especial de Osmar, porque estamos hoje falando mais de Osmar Santos. Os irmãos fazem parte da vida dele e que não deixaram de serem muito importantes em toda a sua trajetória. Osmar, então, começou a narrar e começou a chamar a atenção das grandes emissoras de rádio de São Paulo, porque naquela época, qualquer radialista, fosse narrador esportivo, repórter policial, fosse freelancer, fosse qualquer coisa, até apresentador de programa musical para dona de casa, todos os radialistas na ocasião acalentavam o sonho de irem para a cidade de São Paulo. No caso, o estado de São Paulo, como no Rio de Janeiro, quem estivesse no interior, o ápice da coisa era estar na cidade maravilhosa. Poucos conseguiam, porque na época havia um selecionamento rigoroso para profissionais do interior que queriam chegar à capital paulista, que pagava muito bem e dava um plano de carreira, mas posso chamar de um plano de voo, para que
qualquer profissional pudesse decolar na ocasião. Diferente de hoje, que está muito... Hoje a situação não está contrária. Hoje a situação está mudada. Ninguém mais tem o sonho de ir para São Paulo. Primeiro, porque com essa tecnologia que nós temos hoje, podemos oferecermos a nossa prestação de serviço daqui mesmo e manda direto para São Paulo com todo o recurso online de WhatsApp que nós temos. Naquele tempo, o negócio tinha que ser presencial. Hoje, muita coisa mudou. Até porque, também do ponto de vista social, muita gente está pagando para não ir para São Paulo, porque a cidade está muito violenta, não há segurança e muita gente está com medo de morar em São Paulo. Até alguns profissionais consagrados em São Paulo já estão levantando acampamento e indo procurando cidades mais tranquilas do interior e continuam trabalhando. E com essa tecnologia podem continuar ligados às empresas em São Paulo, mas saindo de lá para fugirem da falta de segurança, da violência, da criminalidade, enfim. Mas naquela época era tudo diferente. São Paulo, é claro, sempre foi uma cidade que sempre ofereceu seus riscos iminentes. Mas na época de Osmar, entre os anos de 1960 e 1970, década de 1970, era em menor incidência essa situação de insegurança, de violência. Osmar se destacou em Marília, ficou muito pouco tempo. O Corinthians foi lá, e com a ida do Corinthians, com a ida do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, até da Portuguesa, que era considerado um time mais mediano, mas também se não deixa de se agigantar quando enfrenta os outros quatro, é considerado clássico. As emissoras de São Paulo mandavam seus locutores já consagrados para acompanharem os grandes quando iam jogar no interior, e em Marília não era diferente. E a performance de Osmar Santos chamou a atenção das grandes feras do rádio paulistano. Ali ele começou a se destacar com um pouco mais de um ano de militância naquela grande emissora de rádio da cidade de Marília, que é uma rádio pequena do interior, mas pela sua história não deixa de ser grande, porque todo mundo fala bem daquela emissora, como muitas outras no interior do estado de São Paulo e do resto do Brasil. Nós temos grandes veículos de comunicação no interior que se agigantaram pela sua história e por terem revelado grandes talentos que depois estouraram, atingindo os píncaros da glória. Osmar logo começou a receber convites. E no início da década de 1970, a Rádio Excelsior de São Paulo procurou por Osmar Santos. Osmar disse: vou, mas levo comigo os meus irmãos, que também são grandes narradores de futebol. Eu sou titular, monto a equipe, em segundo plano vem Oscar e a terceira alternativa é o Dinei. Mas eles sabem comentar e são bons repórteres também. O pessoal do Excelsior disse: pega suas malas, arruma tudo, como se diz na gíria, de um jeito caipira do interior, temos que arrumar as nossas tralhas. Osmar então chamou Oscar e Odinei e disse: estamos indo para a cidade grande. A Excelsior está nos procurando. E lá foram eles. Vida curta na Excelsior, porque Osmar, dotado de um talento invejável, criando situações com frases de efeitos que eram só dele, bordões, usando uma mescla de narrativa com rapidez, com um raciocínio terrível numa alta velocidade e capacidade de improviso, mesclado com um pouco de gíria. Como, por exemplo, chamar o círculo central do gramado de carocinho do abacate. Por que abacate? Porque o abacate é verde e a grama do campo é verde. Quando a bola era alçada na área contra uma defesa de um time, ele dizia que levantando no salão de festas, o salão de festas que são a grande área e a pequena área, no pedaço da fatia da lua, ele chamava que era a meia-lua na entrada da área. E quando a bola ia para a área, sempre disse, durante toda a sua carreira, levantou no salão de festas, e tiruriruli, tirurirulá, e que gol! Ou quando o jogador ia bater uma falta de longa distância, ele sabia que o jogador batia forte e dizia: ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. A gorduchinha era a bola. E com tudo isso e muito mais, Osmar conquistou milhões e milhões de torcedores em São Paulo, no interior de São Paulo e no resto de todo o país.
Logo, o convite veio de primeira mão para que eles fossem, então, para a Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta fica junto com a TV Gazeta, ali perto daquele prédio do MASP, no Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, no centro nervoso da maior cidade da América do Sul. Osmar, então, se despediu da Excelsior, que não ia ter condições de cobrir a oferta. Ele estava se tornando um locutor caro, um profissional assediado e procurado. E estava, inclusive, fazendo sombra para grandes narradores que já eram consagrados na época, como Fiore Giliotti, na Rádio Bandeirantes, Alfredo Orlando, Haroldo Fernandes, na Rádio Tupi. Eram grandes feras no microfone que já estavam em São Paulo há muitos anos. Osmar, em um curto espaço de tempo, começou a fazer sombra e quando apareceu uma pesquisa do Ibope apontando a Rádio Gazeta em primeiro lugar entre os locutores esportivos de futebol do rádio, aquilo como se o mundo tivesse desabado na cabeça de José Silvério, que era da Jovem Pan, José Silvério, que até hoje ainda narra, Fiore Giliotti na Bandeirantes, que também era um excelente narrador e tinha uma grande audiência também, com seus poemas e versos e provas, e versos e trovas, com seu estilo, cada um com seu estilo. Osmar começou a ser uma preocupação, porque uma pesquisa de um Ibope, quando aponta alguém que ninguém está esperando, significa perda de audiência para os demais, que ficam relegados a segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, enquanto até 10º lugar, enfim. E perda também de patrocinadores, porque os anunciantes, quando veem que aquele está em primeiro lugar, está na crista da onda, o que o anunciante faz quando está com esse outro aqui? Tchau, meu filho, cancelo o contrato, não renovo, eu vou assinar com o Osmar, porque ele vai me dar mais retorno para o meu produto, para a minha empresa, para o meu trabalho, porque ele tem mais audiência. Osmar, então, se tornou uma preocupação, um grande problema e noites mal dormidas para os seus concorrentes da mídia. Despertar inveja? Se ele despertou, não é novidade nenhuma, porque nesse meio sempre teve, tem e sempre terá. Enquanto o planeta Terra existir, guerra de egos, de vaidade, um querendo puxar o tapete do outro, outro com inveja do outro, muita falsidade, muita fofoca, tem muita coisa boa. Tem muita gente boa também no meio. Tem ambientes bons, saudáveis, sadios para você trabalhar, mas infelizmente é uma minoria. A maioria se constitui naquela situação de cobra comendo cobra. E Osmar estava preparado para aquilo, porque ele sabia que o voo dele ia atingir muito mais além do que as nuvens. Ia muito mais acima do que você pudesse imaginar. Tanto é que tão logo ele já estava voando bem alto e preocupando a todos os concorrentes, também a vida dele e dos irmãos na Gazeta durou pouco. O Tuta, já aposentado, afastado da Jovem Pan e que deixou o comando para o filho dele, que é o Tutinha, o Tuta, o velho Tuta, o poderoso chefão da Jovem Pan, ligou para Osmar e perguntou: quer vir para cá? Osmar disse: mas o senhor não perguntou quanto eu ganho? Tuta disse: dinheiro para mim não é problema. Eu não estou perguntando quanto você está ganhando aí na emissora onde você se encontra. Eu quero saber se da Gazeta você quer dar um salto maior para cá, para a Jovem Pan. Aqui você me fala na minha sala quanto que você ganha, que se você não ficar satisfeito com o dobro, te dou o triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. Osmar chamou os irmãos e disse: preparem de novo as suas malas, vamos catar as nossas tralhas, como falávamos caipiramente falando lá no nosso interior, na nossa terrinha natal. Vamos para a Jovem Pan. E lá foram eles para a Jovem Pan. Osmar assumiu com todo aquele seu traquejo, o seu carisma, a sua capacidade de comunicação, porque Osmar também, fora das cabines de rádio, findados os 90 minutos de um jogo de futebol, há quem diga que Osmar sempre foi uma pessoa muito agradável, muito educado, simpático, carismático, o tipo do cara que você não enjoava de conversar com ele, não enjoaria de conversar com ele. É o que dizem até hoje. E realmente ele causa uma ótima impressão.
Há quem diga que Osmar, até os mais sensitivos garantem que Osmar tem uma energia positiva, uma áurea boa, apesar de tudo que aconteceu de bom e de ruim na vida dele. Tuta achou que tinha feito um negócio da China, ao ter levado Osmar e os irmãos a tiracolo para a Jovem Pan. Sabem por quê? Porque a Globo já estava de binóculo nele. A Globo já estava de olho nele. A Rádio Globo tinha passado por um monte de reformulações no ano de 1977, na Rua das Palmeiras 315, na Santa Cecília, na região central da cidade, e o prefixo AM voava abaixo na ocasião. Nem se cogitava, na época, transmissão de futebol no prefixo FM, como acontece hoje. O AM praticamente não existe mais, mas naquele tempo o auge era o AM, a amplitude modulada. Aquele rádio que o cara segurava aqui no ouvido para ouvir os jogos, que naquele tempo, como eu disse, como não eram todos os jogos que eram transmitidos, o torcedor do interior, que não tinha sempre a oportunidade de ver o seu time grande de coração, ele ouvia nas tardes de domingos, principalmente, os clássicos pelo rádio, e esperava ou os gols do Fantástico, que já aconteciam na ocasião, ou o videotape completo, que passava os 90 minutos, na Rede Tupi de televisão, com uma equipe também que deixou saudades. Walter Abrão, Geraldo Bretas, Eli Coimbra, Gerdi Gomes, todos já partiram desse mundo. Mas eu me lembro, eu era moleque. Meu pai ouvia os jogos aos domingos à tarde em casa. Meu pai tinha um rádio, parecia que janelão, rádio antigo, Transglobe, que a gente chamava de janelão, que parecia aquelas janelas antigas venezianas. Ali ele ligava, ele escutava o locutor que ele quisesse, e quando acabava o jogo, ganhasse ou perdesse ou empatasse, ele dizia, 11 da noite tem videotape. Naquele tempo não era qualquer jogo que era transmitido. Só quando havia uma decisão semifinal ou final, aí ocorriam as transmissões. E Osmar, então, era uma das vedetes, principalmente dos torcedores do interior. Os de São Paulo que iam para o estádio, Morumbi, Pacaembu, e que sempre viam seus times grandes de coração, levavam o rádio junto, ouvindo Osmar Santos com a sua narrativa contagiante, mexendo com as emoções de muitos torcedores. E quando saía gol, xirilili, xirililá, é fogo no boné do guarda, e que gol, e pá! Muitos torcedores que até então ouviam Fiore Giliotti, Alfredo Orlando, entre outros narradores de outras equipes, de outras emissoras, José Silvério, foram migrando para a Rádio Globo. Porque a Globo tirou Osmar e os irmãos a tiracolo dos braços do Tuta, que quis cobrir a oferta na Jovem Pan, mas a Globo veio com um cofre de dinheiro e que a boca não deu para o Tuta. E ele perdeu Osmar e os irmãos a tiracolo, e os três partiram para a Rádio Globo em 1977. A Rádio Globo, então, com aquela equipe trazida de Osmar Santos, com mais alguns, Romeu César, Fausto Silva, que eu já homenageei aqui, que acabou com o tempo virando o grande Faustão, da TV Globo. Fausto Silva também, repórter que tinha vindo do interior, acabou se agregando à equipe de Osmar. Então, Romeu César como repórter, Fausto Silva como repórter, Oscar, Odinei e Edson, os três narradores, Roberto Carmona, entre outras grandes feras. Osmar montou uma equipe com 10 pessoas e criou programas após os jogos, entre eles o Balancê, onde eles comentavam jogadas, que seria um programa equivalente ao Terceiro Tempo, hoje, apito final na TV que você vê hoje, aos domingos, quando os jogos acabam, os grandes clássicos acabam, e que geram muitos comentários até meia-noite, 1h da manhã, aquilo que todo mundo já sabe que é o normal. Osmar, então, no alto da montanha, e justamente no ano de 1977, que foi um ano que foi o mais importante da história do rádio esportivo da Rádio Globo e da trajetória da equipe esportiva de Osmar Santos, justamente o ano de 77 chamou muito a atenção, porque naquele ano o Corinthians decidiu o Campeonato Paulista contra a Ponte Preta e amargava uma fila, o Corinthians, de 22 anos sem conquistar o título do Campeonato Paulista. Aquilo estava virando uma agonia para a maior torcida do estado e, segundo pesquisas, até hoje a segunda maior do Brasil, depois do Flamengo. O Corinthians, então, saiu de uma fila de 22 anos naquela final contra a Ponte Preta e Osmar se consagrou
mais do que nunca nos 3 jogos finais entre Corinthians e Ponte Preta, da decisão do título paulista de 1977. Os patrocinadores não paravam de chegar àquelas alturas. Dizer que Osmar estava rico seria chover no molhado. Osmar já estava milionário. Dinheiro para ele não era problema, e muito menos para os irmãos. Osmar preparou Oscar Ulisses para ser, em definitivo, seu segundo narrador. Porque já àquelas alturas, Osmar então estava naquela do não preciso mais ficar me sujeitando a qualquer jogo. Não que ele tivesse ficado mascarado. Ele sempre manteve a humildade e a simplicidade. Mas Osmar não precisava mais, por exemplo, num jogo de meio de semana à noite, num Pacaembu, entre Corinthians e São Bento de Sorocaba, um time considerado expressivamente, falando com um pequeno do interior, Osmar disse, eu vou botar o Oscar para narrar. O São Paulo recebendo a Ferroviária de Araraquara no Morumbi, eu vou pôr o Odinei para narrar. O Santos recebendo o Paulista de Jundiaí na Vila Belmiro, eu ponho o Oscar. Depois, e por aí vai. O Palmeiras ainda tinha um Parque Antártica naquela ocasião, recebendo a visita do Botafogo de Ribeirão Preto, eu vou pôr o Oscar, o Odinei. Eu só vou narrar clássicos. E Osmar ficou exclusivo como titular da equipe para Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o Majestoso, São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei, São Paulo e Santos, o Sansão, Santos e Palmeiras, o Clássico da Saudade. E por aí a coisa foi. Por ali a coisa foi. Ele só ficava com os clássicos que, na maioria das vezes, eram realizados aos domingos, ou no Pacaembu, ou no estádio do Morumbi. E sempre com casas cheias. Porque naquela época, qualquer clássico corriqueiro, o Morumbi abrigava 150 mil pessoas na ocasião. Era o maior estádio particular do mundo. Todo mundo sabe, pertencente ao São Paulo Futebol Clube. E na época, qualquer clássico levava no mínimo 100 mil pessoas. Em finais, então, mais de 145 mil, 150 mil, com lotação explodindo. Depois foi reduzida a capacidade para 75 mil pessoas no final da década de 1990, por medida de segurança. Osmar, então, se consagrou em 77 com a conquista do título paulista do Corinthians, trazendo muito mais ouvintes para a Rádio Globo e muito mais anunciantes. Milton Neves, que era funcionário e contato publicitário e plantonista esportivo na Rádio Jovem Pan, com o qual Osmar conviveu em certa ocasião, Milton, até pouco tempo atrás, disse: foi o maior fenômeno do rádio esportivo brasileiro. Pena que ele tenha perdido a fala e que eu vou contar aqui. Na Rádio Globo, Osmar foi reinando, terminando a década de 1970, tendo marcado época em muitos jogos importantes. Naquele mesmo ano de 77, Osmar foi a Belo Horizonte para narrar a decisão do Campeonato Brasileiro entre Atlético Mineiro e São Paulo. E o jogo terminou empatado e o São Paulo ganhou nos pênaltis, com o goleiro Valdir Pérez, que era do São Paulo, já falecido, infernizando os jogadores do Atlético, e o Galo perdeu o título brasileiro invicto, porque não perdeu nenhum jogo, perdeu nos pênaltis. E o São Paulo, com um time bem aquém das expectativas, conseguia naquela oportunidade o primeiro título brasileiro da sua história. Hoje o tricolor é hexa. E outros títulos ainda virão, não só para o tricolor, como para o Coringão. O Palmeiras está levantando um troféu atrás do outro. Está parecendo o padre na missa na hora das oferendas. Como disse um amigo meu palmeirense outro dia, Osmar se consagrou. A invasão corintiana no Maracanã, na semifinal do Brasileiro de 76, entre Corinthians e Fluminense, quando o Corinthians ganhou do Fluminense nos pênaltis e desbancou o Flu, que era franco favorito para fazer a final contra o Internacional. Mais de 190 mil pessoas no estádio do Maracanã, que abrigava 200 mil na ocasião, numa tarde de chuva, muito chuvosa, que o campo virou um polo aquático, em dezembro de 76. Mais de 80 mil corintianos invadiram o Rio de Janeiro. E Osmar estava lá, mostrando a disputa de pênaltis e a vitória corintiana, se qualificando, fazendo com que o Corinthians fosse para a final contra o Inter, que acabou sendo campeão, porque o Colorado Gaúcho era o melhor time, não só do Brasil, como da América do Sul, na ocasião. Osmar também narrou a final no Beira-Rio e narrou Copas do Mundo também. Osmar narrou as Copas de 78, 82, não, 74,
78, 82, 86 e 90. 5 Copas do Mundo, e levando os irmãos a tiracolo. Não que os irmãos, quando a gente diz a tiracolo, é como se fossem apenas comissão de acompanhamento. Não. O Oscar era de grande utilidade também para comentarem e fazer reportagens em vestiários, bastidores, e o Odinei também. Osmar sabia que estava no sangue da família aquilo. Um tinha puxado o outro, mas ele era o pai da matéria, como ficou conhecido, e era o chefe da equipe de esportes. Terminando a década de 70, os anos 80 também foram anos de ouro para a equipe de esportes da Rádio Globo, de Osmar Santos e os seus demais companheiros. Por quê? Além das Copas do Mundo, que como já citei aqui, muitas decisões de campeonatos brasileiros, partidas memoráveis, inesquecíveis, Osmar Santos narrou pelo rádio. E já àquelas alturas, na metade da década de 80, já chegando na abertura dos anos de 1990, as transmissões de televisão já eram mais frequentes. Então, alguns jogos que eram importantes aos domingos, mesmo que não fossem fases decisivas e semifinais ou finais, mas desde que os patrocinadores exigissem pelo retorno do produto da venda, porque o patrocínio começou a falar mais alto, aí as emissoras de televisão começaram a fecharem grandes contratos, abrirem canais para transmissões mais frequentes, mas os torcedores não deixaram de curtir Osmar Santos. Sabe aquela história? Eu mesmo vi uma vez. Um amigo meu, no interior, na minha terra natal, ele disse, torcedor do Santos, esse meu amigo, ele disse, o Peixe vai jogar hoje contra o Tricolor, eu vou assistir o Sansão, que é o clássico São Paulo e Santos, mas eu vou abaixar o volume da televisão, não quero ver Luciano do Vale, não quero ouvir Galvão Bueno, não quero ouvir ninguém. Eu vou abaixar o volume da televisão e ligar o rádio para ouvir a narração do Osmar Santos. Já viram isso? Baixava o som da televisão e ligava o rádio. Eu vi aquilo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu também comecei a abaixar o volume da televisão para assistir os grandes clássicos com o rádio ligado na sala, ouvindo Osmar Santos. Só que naquele tempo tinha que deixar o rádio longe da televisão, porque senão dava, do contrário, dava aquelas ondas do rádio, batiam de frente com as ondas magnéticas da TV, o rádio virava uma caixa de abelha, ficava... E aí você não entendia nada, você tinha que ficar longe da televisão, mas numa visão boa para a TV, para você ver o jogo, e virar o rádio um pouco de lado, lá da janela para a rua, para captar melhor. Hoje não tem mais esses problemas. Mas era até romântico esse tipo de coisa. Porque quando sumia, daqui a pouco a voz voltava e você ouvia o narrador. Eu passei a fazer a mesma coisa. Osmar já estava com a vida ganha, convites começaram a surgir para programas de televisão. Osmar chegou a ter um programa de auditório na televisão, na Rede Record, depois passou para a Rede Manchete, que, diga-se de passagem, não existe mais. Felizmente, aquela empresa, aquela emissora tem que fechar as suas portas. Até hoje ninguém explicou os motivos, ninguém falou coisa com coisa. Há quem diga que é prejuízo, é porque por falta de patrocinadores não era. Osmar se transferiu da Record para a Rede Manchete para ter um programa de auditório aos sábados à noite e com patrocínios bilhardários. Mas o próprio Osmar percebeu que a praia dele mesmo era o rádio. Porque entre o rádio e a televisão existe uma diferença brutal. A linguagem muda, porque na TV a imagem por si já diz tudo. Vocês podem notar a diferença entre o narrador de futebol na televisão e o narrador de rádio. O rádio é o poder da imaginação. Você olha para o receptor, olhava-se para o receptor antigamente, porque hoje, para ver jogo, é aqui. O rádio, aquele receptor, já daqui a pouco não fabrica mais, não vai existir mais. Você olhava para o receptor e imaginava o seu time de coração à esquerda e o outro à direita, e o narrador começava a descrever as jogadas, você imaginava como estava sendo o jogo. E na televisão, você ia confirmar depois no chamado antigo videotape. Osmar, então, depois de um certo tempo na televisão, muito embora estivesse voando baixo, com as propagandas e com grandes aceitações e picos de audiência na televisão, Osmar, de repente, depois de ter passado pela Record e pela Manchete, Osmar já estava com um convite engatado, talvez até para ter um programa semanal, uma vez por semana, na Rede Globo,
que acabou depois sendo ocupado pelo Faustão, Osmar deu uma declaração dizendo que não queria mais a TV. E parecia que o destino estava dando um sinal. Quando já estávamos no ano de 1994, Osmar, numa tarde e noite de antevéspera de Natal, com pressa de deixar a cidade de São Paulo para chegar até Oswaldo Cruz, sua terra natal, onde os irmãos já tinham ido antes, a família inteira esperando Osmar, e depois eles iriam de Oswaldo Cruz a Birigui em visita a parentes próximos ali naquela região para o Natal. Como Osmar ficou muito atarefado naquele dia, ele não conseguiu sair de São Paulo antes das 6 horas da tarde. E a região de Marília não é tão próxima assim de São Paulo como a nossa Piracicaba, por exemplo, é. Algumas horas a mais de viagem. Osmar acabou saindo de São Paulo por volta de 9 horas da noite, com a Mercedes dele, um carro possante. Imagine você com uma Mercedes. Quem que não gostaria de ter uma Mercedes, hein? Será que seria equiparado a uma Ferrari? E o que o destino aprontou para Osmar? Na rodovia, quando ele estava a menos de 50 quilômetros para chegar em Oswaldo Cruz, região de Marília, para se encontrar com a família até mais ou menos meia-noite, ou mesmo que chegasse um pouco depois da meia-noite, para a virada do Natal, na rodovia, naquele trecho, num canteiro mini triangular, que não tinha guarda-rei, não tinha proteção. Já viu aqueles canteiros que ficam em V, assim? Separando a pista para quem vai e a faixa para quem vem? Osmar ultrapassou um caminhão em alta velocidade, num trecho que ele sabia que não tinha câmeras, como naquele tempo não tinha muitas como hoje. Não queria tomar multa de graça, ele ultrapassou o caminhão naquela pressa. O velocímetro depois ficou constatado pela perícia da Polícia Rodoviária Estadual que Osmar estava a mais de 220 km por hora. Que a Mercedes anda. No que ele ultrapassou o caminhão e que ele jogou para a faixa do lado esquerdo, um outro caminhão que estava fazendo uma manobra no meio do canteiro, exatamente no momento que Osmar passou perto desse caminhão na faixa esquerda, o caminhão estava fazendo uma manobra no meio do canteiro, deu uma marcha ré. E a ponta de baixo da carroceria do caminhão pegou bem o vidro da frente da Mercedes do Osmar, e onde Osmar estava na condição de condutor. O choque foi praticamente, deram como morte. Nasceu de novo. Mas com a pancada daquela traseira da carroceria que estourou o vidro da Mercedes, arrancou a tampa da cabeça do Osmar. Chegaram socorristas, unidades de resgate, aquela confusão. O caminhão parado, o motorista desceu, não entendeu o que tinha acontecido, estava fazendo uma manobra. Foi quando ele tomou conhecimento que ele tinha feito uma manobra um pouco mais ousada e fez com que o carro do maior narrador de futebol do Brasil, de todos os tempos, batesse contra a ponta da traseira esquerda da carroceria. Era um caminhão que estava recolhendo entulhos, o pessoal aparava a grama ali do canteiro. Osmar foi levado inconsciente para um hospital de Marília e dali, imediatamente, com extrema urgência, num socorro, num resgate que foi rápido, Osmar foi levado para São Paulo e foi operado por uma equipe médica de alto nível, numa cirurgia que durou mais de 12 horas, para que uma outra parte do corpo dele fosse enxertada no cérebro para que ele não morresse. Aquilo foi um milagre. Até a mãe do Osmar passou aquela madrugada inteira fazendo promessa para todos os santos e santas de devoção dela, para que Deus impedisse que o filho dela partisse desse mundo. E Osmar não morreu. Ficou desacordado por horas e horas. E nos dias seguintes, subsequentes, posteriores, acordava, dormia, e os médicos perceberam que iam ficar sequelas muito graves no Osmar. Eles perceberam que Osmar tinha perdido a fala, porque no choque daquela traseira da carroceria do caminhão, arrancando parte da tampa da cabeça, dá para imaginar, lesionou o cérebro.
E uma das partes do cérebro responsável pelo comando da fala tinha sido afetada e não tinha jeito de melhorar. E não tinha jeito de recuperação, nenhuma esperança. Osmar estaria fadado até o fim da sua vida. Para não dizermos que não ia dizer nada, algumas palavras ele ainda consegue articular depois de muito esforço com fonoaudiólogos. Acabava ali naquele acidente, mesmo ele tendo sobrevivido, o maior narrador de futebol de todos os tempos. Os médicos deram um diagnóstico depois de algumas semanas, reuniram a família. Osmar era casado, tinha a mulher dele e os irmãos, com a mãe presente, por mais que ela sofresse. Os médicos disseram: Osmar sobreviveu, mas vai ficar com sequelas. Ele nunca mais vai narrar futebol. Ele perdeu a fala. Num esforço com fonoaudiólogos, ele pode conseguir com o tempo articular algumas palavras. O lado esquerdo do Osmar também foi afetado. O braço ficou virado, com a mão virada, e a perna esquerda arrasta quando ele anda. Ela arrasta praticamente. Ele tem que jogar o pé do lado esquerdo aqui, com o joelho, para que ele consiga adiantar o passo, porque a perna direita, o lado direito ficou bom, o lado esquerdo ficou ruim. Ele arrasta a perna esquerda, manquitolando com dificuldade. Mas Osmar não perdeu a vontade de viver por causa disso. Depois de muito esforço com fonoaudiólogos, e ele recobrou a consciência com o tempo, entendendo perfeitamente tudo que estava em sua volta, com o auxílio da fonoaudióloga, que dizia aquilo que ele não conseguia articular com palavras, escrevendo com a mão direita, e com o auxílio da fonoaudióloga falando por ele, Osmar disse aos irmãos: a equipe de esportes da Rádio Globo continua, eu vou continuar sendo o chefe, e a partir de agora, Oscar passa a ser o narrador titular. E Odinei, a segunda opção. A equipe de esportes não vai morrer, continuaremos. Sei que não serei mais o que fui no microfone, porque Deus tirou a fala. Não estou revoltado com isso, dizia uma carta. Agradeço a Deus por todas as oportunidades que tive e por toda a sorte e todas as conquistas que tive, porque sem ele, sem Deus, disse Osmar, nessa carta que ele escreveu e a fonoaudióloga leu em voz alta, Deus me deu tudo. Se Deus tirou a minha fala, é porque Ele está preparando algo de melhor e diferente para mim. Então eu vou juntar os caquinhos do pouco que me restou desse acidente para que eu possa continuar sendo útil à sociedade, ao mundo, e útil à vida, e útil para Deus. O que ele disse naquele momento trouxe só luz. Tempos depois, Osmar desenvolveu um dom que ele tinha dentro dele que ele não sabia. O dom da pintura, da arte. Hoje, tem quadros lindos pintados por Osmar em acervos e ateliês na Avenida Paulista, em São Paulo, para quem quiser ver. Osmar Santos conseguiu, com o tempo, articular algumas palavras. Se você chegar para ele e perguntar: você está feliz, Osmar? Ele, com dificuldade, fala: feliz, feliz. Mas aquela mensagem que o cérebro manda para você falar, como estou falando aqui agora, ele já não tem mais. Ficou aquela coisa meio bloqueada. Mas ele tem consciência de tudo, sabe muito bem o que está fazendo, e continuou sendo o chefe da equipe de esportes até o momento em que tudo mudasse. Hoje, Osmar Santos é homenageado nos 4 cantos do país e lembrado pela sua invejável comunicação. Tanto é que a CBF, entidade mantenedora do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, entrega todo final de ano para a melhor equipe de esportes de rádio e televisão que for eleita em pesquisa de Ibope, o troféu Osmar Santos, com o nome dele. O Palmeiras resolveu também homenagear Osmar. Uma das salas de imprensa do Allianz Parque, novo estádio palmeirense, no Parque da Água Branca, na região central de São Paulo, tem a sala de imprensa chamada, o Allianz tem a sala de imprensa chamada Sala de Imprensa Osmar Santos. Há quem diga que políticos agora pensam também em viabilizarem uma rua na cidade de São Paulo com o nome dele.
até políticos de Oswaldo Cruz, a terra natal de Osmar, também pensam em colocar uma escola com o nome de Osmar Santos, o pai da matéria. Osmar hoje não está mais com a mulher. Com o tempo, ela o deixou. Nunca ninguém tocou no assunto. Mas é claro que ela não aguentou a barra, segurar a barra, que passaria a ter, a partir daquele instante do acidente, um marido que ela correria o risco de ter um marido vegetativo. Mas Osmar não chegou a esse ponto. Não ficou dependendo de máquinas nem nada, nada que se possa imaginar de pior. Hoje ele não vive mais com a mulher. A equipe de esportes da Rádio Globo não existe mais. A Rádio Globo não existe mais. O prefixo AM da Rádio Globo já não existe mais. A emissora não existe mais na Rua das Palmeiras, 315, na Santa Cecília. Tudo é passado, mas um passado de um legado invejável que jamais será esquecido. Tem um museu em São Paulo também, o Museu Osmar Santos, com fotos do auge da carreira dele, como narrador no rádio e também na televisão, esses nomes desses lugares que eu disse aqui, para que o nome dele fique eternizado. Osmar passa toda a parte do tempo hoje, durante o dia, tempos atuais, na atual conjuntura, pintando quadros e mais quadros. E Osmar fez quadros lindos. Ninguém poderia imaginar que ele pudesse ter incutido dentro dele um dom que aflorou mediante as circunstâncias que o impediram de continuar narrando jogos pela perda da fala por causa do acidente, que é o dom da pintura, o dom da arte. Osmar tem um ateliê perto da casa dele, tem outro improvisado dentro da casa dele. E os quadros de Osmar valeriam até milhões se fossem oficializados como peças de museu, para eventuais leilões. Mas Osmar ganhou tanto dinheiro que ele não liga para isso. Um dia, ao ser indagado pela imprensa sobre a possibilidade de continuar ganhando milhões como pintor, que acho que poderia dar muito mais do que nos áureos tempos de narradora, ele disse: nem tudo na vida significa milhões. Eu daria muito do que eu conquistei se Deus me devolvesse o dom da fala para que eu voltasse alegre numa cabine de rádio, no Morumbi, no Pacaembu, numa tarde de domingo, narrando clássicos e levando alegria e emoção para os torcedores. Mas não me revolto, se Deus tirou de mim esse dom, ele me reservou o dom da pintura. E hoje eu sou muito feliz, disse ele com a tradução da fonoaudióloga, que até hoje, há anos e anos, fica com ele. Ele passou por fisioterapeuta também, para poder mexer a perna e andar arrastando, porque senão teria ficado pior. A mão dele ficou toda entortada para dele e consegue trazer o braço para fora hoje. O lado direito é bom. Um quadro clínico, uma impressão que se tem vendo o Osmar andando, quem não sabe, ou um desavisado, pensa que ele teve um AVC, que o AVC, que é o chamado derrame, deixa sequelas, fica parecido. Tanto é que teve gente que ficou sabendo muito tempo depois do acidente, que aquelas informações daquela época não eram em tempo real como hoje, pensavam que Osmar tinha tido um AVC, e foi o acidente. Osmar hoje é um grande pintor, um homem que se orgulha dos irmãos que teve, da mãe que o abraçou comovida depois, num quarto do hospital, agradecendo a Deus por ter poupado a vida do filho dela, que ela agradeceu e disse que ele fique como tiver que ficar, mas que ele não vá para o outro lado, porque a dor da perda de um filho é irreparável. E a mãe ficou feliz. Com o tempo, os demais parentes saíram do interior e foram todos morar em São Paulo, próximos de Osmar, para fazerem companhia para ele. Osmar hoje é um homem mais recluso no seu apartamento. Não tem mais vida social, não sai mais como saía antigamente, continua pintando os seus quadros e recebe muitas visitas diariamente. Eventualmente, ele tem que sair para apresentar os seus últimos quadros mais recentes nos ateliês em São Paulo. Osmar se diz feliz e, em momento algum, revelou qualquer revolta pelo que aconteceu. Ele sempre põe as mãos no coração e faz o símbolo assim, manda um beijo, como mandou pelas câmeras de televisão. Quando citaram Deus, Osmar fez esse gesto. Pôs a mão de novo no coração e disse, com a dificuldade que ele teve: gratidão. É um ser de luz por tudo que aconteceu com ele.
E só poderia ter tido o sucesso que teve, porque há quem diga que o universo conspira quando você tem uma luz que irradia. Do mesmo jeito que o universo é contra se você tem energia negativa. Osmar Santos serve de exemplo também como fé motivacional para muita gente que tem tudo perfeito e não passou pelo que ele passou e vive reclamando para os cantos, resmungando para os cantos. Osmar Santos, um exemplo de homem, de profissional e de ser humano. Continuou lutando, não desistiu, não se entregou e hoje é o rei da pintura. Foi o pai da matéria como narrador. Hoje é o pai da pintura. Eu sou André Pacheco e você me conhece. Encerro aqui mais uma edição do Tributo, com a supervisão, a chefia de reportagens do Enzo Oliveira, a direção-geral do Danilo Teles e você. Se você quiser anunciar comigo, você do comércio, é só entrar em contato comigo aqui pela Rádio TV Metropolitana de Piracicaba. Meu e-mail, ampandrepacheco@gmail.com. ampandrepacheco@gmail.com. Você pode entrar em contato comigo também pelo Instagram, André Pacheco 2024. André Pacheco e os números, 2024. André Pacheco 2024. Meu celular, prestadora 11, você fala direto comigo, 943017325. Prestadora 11 943017325. Anuncie comigo, anuncie a sua loja, o seu restaurante, o seu posto de gasolina, o seu comércio, porque você anunciando, mais do que a propaganda, que é a alma do negócio, aqui também no Tributo eu posso aproveitar, contar a história da sua empresa e também posso, por que não, aqui no Tributo, posso também contar a sua história. Um abraço a todos e em breve estaremos aqui com mais uma edição do Tributo. Até lá!